Então, vamos aqui, gente, né? Nossa atividade. Para vocês, tá bom esse Zoom ou precisa aumentar? Como é que tá? Tá bom Tô esse de Zoom? boa. Tá boa? Tá de mó boa? Tá ok. Tá. Então, vamos aqui. Eu vou aumentar só um pouquinho. E aqui embaixo eu vou colocar resolução. Resolução. Olha, aqui eu vou chamar de A, B, tá bom? Ó, A, B, C e D, ok? Então vamos aqui nomear. Vamos lá. Se a gente for olhar essa primeira cadeia, se eu perguntasse a vocês, essa minha cadeia aqui, ela é um hidrocarboneto? É um hidrocarboneto. Hidrocarboneto. Agora nós sabemos que os hidrocarbonetos têm a questão da classificação, que a classificação é de acordo com o tipo de ligação. Qual a ligação presente nessa primeira cadeia? É uma ligação tripla, Alane. Ligação tripla, muito bem. Se é uma ligação tripla, ele se classifica como que tipo de hidrocarboneto? Como um alcino. Um alcino, né? Então, alcinos são hidrocarbonetos em que tem uma presença de uma tripla ligação entre carbonos. E como é que eu faço, Alan, para dar um nome aos alcinos? Prefixo, que é a quantidade de carbonos que eu tenho na minha cadeia principal, né? Se a minha cadeia ela for normal. Ou então ramificada, que tem essa questão de cadeia principal. Vai ser o meu anfixo, né? Ou infixo, que é chamado, pelo tipo de ligação que eu tenho entre o carbono. Como a gente está trabalhando aqui com alcinos, né? Se a gente está trabalhando com alcinos, o meu infixo é in. E o outro é formado pelo sufixo. Então, uma cadeia. Então, a nomenclatura de um composto é prefixo mais infixo mais o sufixo. Prefixo, a quantidade de carbonos. Infixo, o tipo de ligação que eu tenho entre carbonos. E sufixo é de acordo com o tipo de função orgânica. A gente está trabalhando em hidrocarbonetos, então hidrocarbonetos, a terminação sempre é em O. Para ficar melhor, os alcinos, a terminação sempre vai ser ino. In, por conta da tripla ligação que eu tenho entre carbonos, e O, porque é um hidrocarboneto. Aí vamos aqui. Eu tenho quantos carbonos? E outra coisa que a gente tem que lembrar. Trabalhando em relação, quando eu tenho uma insaturação na minha cadeia, né? Se eu estou levando em consideração os alcenos, alcinos, alcadienos, eu tenho começado da minha extremidade, onde a minha insaturação está mais próxima. Aí eu tenho uma extremidade do meu lado esquerdo e tenho uma extremidade do meu lado direito. Qual é a extremidade mais próxima da minha insaturação? A do lado direito ou a do lado esquerdo? Hum? Qual é? Como, Alane? Repete a pergunta. Alcinos, alcenos, alcadienos. Quando a Uhum. gente vai começar a enumerar a minha cadeia principal, eu tenho que começar a enumerar da minha extremidade mais próxima da insaturação. Aí eu tenho uma extremidade aqui no meu lado esquerdo e tenho uma extremidade Uhum. no meu lado direito. Qual é a mais próxima da insaturação? Ah, do lado direito. A do lado direito. Então, eu vou começar a enumerar daqui, né? Então, aqui vai ser o carbono 1, aqui o carbono 2, 3, 4, 5, 6. Então, essa minha cadeia tem 6 carbonos. Quando eu tenho 6 carbonos, qual é o prefixo que eu utilizo? X. Ex, né? Vamos lá. Vamos para a localização da minha insaturação. A minha insaturação, ela está entre o carbono 1 e o carbono 2. E eu tenho que colocar o menor número, que no caso vai ser 1. Trata-se de um alcino, então a terminação vai ser ino. Entenderam? Porque o nome dessa minha cadeia é chamado ex-1-ino, ou então exino, porque quando está no carbono 1, o localizador eu posso tirar, porque fica subentendido que está localizado no carbono 1.
Aí, se a gente for analisar aqui, a gente já sabe que a letra C, a D e a E não tem como ser a correta, né? Porque a C é X 5 hino, então tá errado. D também é X 5 hino. E a letra E é X 2 hino. Ou correta, ou é a letra A, ou é a letra B. Aí vamos descer aqui para a gente fazer a segunda cadeia, que eu chamei essa minha segunda cadeia aqui, eu chamei de B. Vocês podem ter estranhado isso daqui, né? Só que isso daqui é o seguinte, é a coisa mais fácil do mundo. Esse meu número aqui, que no caso é o 6, ele está dizendo que entre esse meu CH3, nesse meu H3C e esse meu carbono aqui, eu tenho 6 CH2. Do mesmo jeito aqui, ó. Quer dizer que entre esse carbono e esse, eu tenho 2 CH2. Entre esse carbono e esse daqui, eu tenho quantos CH2, Alan? Eu tenho 3. Então, o número que vocês verem fora do parênteses quer dizer a quantidade de vezes que ele se repete. Entenderam? Vamos prosseguindo. Só em a gente olhar aqui, a minha extremidade mais próxima dessa minha saturação é a minha da esquerda ou a minha da direita? Qual é a À mais próxima? direita. À direita. A direita, né? Então, eu vou começar daqui. Então, vamos ver quantos carbonos tem essa minha cadeia. 1, 2, 3. 3 mais 6, né? Porque não vou ter 6, CH2. 3 mais 6, 9. Mais um aqui, 10. Então, essa minha cadeia vai ter 10 carbonos. Quando eu vou olhar lá, quando eu tenho 10 carbonos, qual é o prefixo que eu utilizo? Né? DEC? 10. DEC. Aí vamos, se você olhar na tabelinha de prefixo, quando é 10 é DEC. Agora vamos localizar a minha insaturação. Aqui vai ser o carbono 1, 2. Né? Então, a minha insaturação está entre o carbono 2 e o carbono 3. Eu coloco o menor número, que no caso vai ser quem? 2. Trata-se de um alcino, que é um hidrocarboneto, que eu tenho uma tripla ligação, então a terminação vai ser ino. Então, essa minha segunda cadeia, o nome dela é DEC 2 hino. Então, se a gente já olhar aqui, ó, a gente já vê que a letra B também está errada. Sobrando quem? A letra A. Mas vamos tirar a prova dos 9? Vamos saber realmente se é a letra A? Então, vamos aqui para a letra C. A letra C vai ser essa daqui. Se eu perguntasse agora a vocês, essa minha cadeia, ela vai ter quantos carbonos? Bora que vai ter 1, mais 2 aqui, né? Ó, porque esse CH2 não repete duas vezes. 1 mais 2, 3. 4, 5, né? Esse CH2 aqui repete quantas vezes? Se repete quantas vezes? 3, né? Então, 5 com 3, 8. 8 com 1, 9. Então, aqui eu já sei que o meu prefixo vai ser non. É o prefixo que é quando eu tenho 9 carbonos na minha cadeia principal. Agora, eu tenho que localizar a minha saturação. A minha saturação, se eu começar da minha esquerda, vai ficar no carbono 1, 2, 3, 4 e 5. Então, vai ficar entre o carbono 4 e o carbono 5. Se eu começar do meu lado direito, vai ficar no 1, com 3 aqui, 4, né? Então, vai ficar aqui 5, né? Então, vai ficar entre o carbono 5 e o carbono 6. Então, vamos lá. Da minha esquerda, fica entre o carbono 4 e o carbono 5. Então, eu coloco o menor número, fica no carbono 4. Se eu começar da minha direita, fica no carbono, entre o carbono 5 e o carbono 6. Coloco o menor número, 5. Então, eu começo da minha direita ou da minha esquerda? Da esquerda, A Alane. esquerda fica no carbono 4. A direita fica no carbono 5. E eu sei o seguinte, eu tenho que deixar em saturação no meu menor número. Então, no caso, vai começar da minha esquerda. Então, vai ser 4, no carbono 4. Terminação para os alcinos, ino. Vamos lá. Então, a gente já sabe, né? Non 4 ino. Então, vamos para a letra D. Esse daqui é a nossa fórmula de linhas. Aqui eu tenho a minha fórmula condensada e aqui eu tenho a fórmula de linhas, que na fórmula de linhas eu sei o seguinte, que cada vértice dessa representa o quê?
Cada vértice representa um carbono. Então, cada pontinha dessa daqui representa um carbono. E quando eu tenho assim, essas linhas aqui, ó, representa o tipo de ligação. Se vocês olharem aqui, eu tenho quantas ligações? Quantos tracinhos? Não são três? Então, se cada tracinho representa uma ligação, então nesse caso aqui eu tenho três ligações. Então, eu tenho uma ligação tripla entre esse carbono e entre esse daqui. Então, eu já sei que eu vou começar a contar de onde? Daqui. Aí vamos contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quando eu tenho 8 carbonos, qual é o prefixo? Oct. A minha saturação está entre o carbono 1 e o carbono 2. Coloco o menor número 1. Trata-se de um alcino, a terminação é ino. Então, correto aqui, tirada a prova dos 9, é a letra A. Alguma dúvida? Pode ir para a letra número 2. Então, vamos aqui. Se não falaram, né? Eu vou acreditar naquela famosa coisa. Eu também estou com fome, vamos cuidar. O isopreno é um composto orgânico tóxico que é utilizado como monômero para síntese de elastômeros por meio de reações de polimerização. Dada a estrutura do isopreno, qual sua nomenclatura usual? O isopreno, ele é o seu nome vulgar. Porém, aquele que é o seu nome oficial, que é o seu nome lá da IUPAC, né? Então, vamos aqui. Só em vocês olhar que eu tenho uma cadeia, né? Esse meu hidrocarboneto, ele é qual? Ele é de que tipo? Aí você vai olhar aqui, olha, esse hidrocarboneto, ele tem duas duplas ligações. Então, ele é um alcadieno, né? E do mesmo jeito, os alcadienos, eu tenho que começar da minha extremidade, onde as minhas duplas ligações fiquem nos menores números. Se eu começar da direita para a esquerda, vai ficar entre o carbono, a primeira vai ficar entre o carbono 1 e o carbono 2, eu vou colocar o carbono 1. E a segunda vai ficar entre o carbono 3 e o carbono 4. E eu coloco o menor número 3. Então, se eu começar da minha direita para a minha esquerda, as minhas insaturações vão ficar no carbono 1 e no carbono 3. Se eu começar da minha esquerda para a minha direita, eu vejo que também vai ficar no carbono 1 e vai ficar no carbono 3. Eita. Então, quer dizer aqui, Alane, que eu posso começar de onde eu quiser, já que as duplas ligações vai ficar nos mesmos números? Aí eu posso dizer o seguinte, sim, poderia, se essa minha cadeia ela fosse normal, se ela não tivesse ramificação. Porém, eu vejo aqui que ela tem uma ramificação. Então, se tanto faz eu começar da minha esquerda ou da minha direita, vai ficar os localizadores das minhas duplas ligações vão ser os mesmos, aí eu vou deixar quem agora? A minha segunda opção. Segunda prioridade, a minha A ramificação. Então, ramificação, né? eu tenho que deixar a ramificação no menor número possível. Então, eu vou começar da minha esquerda ou da minha direita? Da esquerda. Da esquerda. Então, aqui vai ser o carbono 1, aqui o carbono 2, esse aqui o carbono 3 e esse aqui o carbono 4. Em que eu vejo que no meu... Deixa eu colocar aqui. Em que eu vejo o quê? Que no meu carbono 2, eu tenho uma ramificação de que tipo? Quando eu tenho uma ramificação, que é essa daqui, somente com um carbono, ela é chamada de metil. Pronto. Aí vamos lá. Eu tenho quantos carbonos na minha cadeia principal? 4. Então é but. Como eu estou trabalhando com alcadienos, depois do prefixo, que é a quantidade de carbonos, eu acrescento a letra A. Isso é para alcadienos. Depois do prefixo, que é a quantidade de carbonos, eu acrescento a letra A. Agora vamos localizar as minhas insaturações. Está no carbono 1 e no carbono 3. Então vai ficar 1,3. Trata-se de alcadienos, então os alcadienos, a sua terminação é
de eno. Então, aqui eu vou e coloco de eno. O di, por que o di, Alan? O di são porque tem duas insaturações do mesmo tipo. Em é porque essa minha insaturação é do tipo dupla. E o O é porque é um hidrocarboneto. Eu só tenho carbono e hidrogênio. Então, correto aqui. Letra A, tá correto? Não, né? Número 2, a letra B diz assim: 2-metil buta 1,3 de eno. Certo, então, correto, letra B. Letra C, 2-metil buta e 2 eno. Errado. Letra D, penta 1,3 de eno. Não, né? Porque a minha cadeia principal ela tem 4 carbonos e não 5. 3-metil não é 3-metil porque a minha saturação tá, a minha ramificação está no carbono 2 e não no carbono 3. Então, gente, alguma dúvida? Alguma coisa? Não? Então, deixa eu só fazer.